Abra aí com paz, com alegria, com muito amor nessa noite. O Novo Testamento, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Nesse culto abençoado, da busca do Espírito Santo e dos dons, Deus está no controle. Capítulo 4, Mateus, a partir do verso 1. Todos acharam? Glória a Deus. Quem achou diz amém. Aleluia. Deus é fiel, amém, irmãos? Vamos lá então para a leitura. Diz dessa forma: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Coloca a sua Bíblia no porta-Bíblia. 1 minuto de oração, vai ser rápido, não vai doer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está no controle de tudo, amém, irmãos? Deus está no controle de tudo. Feche os olhos. Deus, em nome do Senhor, obrigado por essa rica oportunidade, pois não há Deus maior do que o Senhor, nunca houve nem haverá um Deus além de ti. Ramai Shagarre Komanai, aleluia. Urikantanai Shadabarre Komanai. Eu quero fazer um pedido para a igreja nessa noite. Vamos direcionar a nossa oração para o pastor Gesiel nesse momento, para que Deus venha alcançar a vida dele, amém, irmãos? Com muita fé, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome do teu Filho Jesus, alcança, Senhor, meu Pai, o teu servo. Deus, em nome do Senhor, meu Pai, envia o exército de anjos, Senhor, meu Deus, diante do caminho dele, ó Pai. Ah, Senhor, meu Pai, estamos aqui diante do Senhor, porque o Senhor é poderoso, é tremendo, é forte. Não há Deus maior do que o Senhor, Pai. Vai quebrando, Deus, os cativeiros, as correntes, as maldições. Deus, vai com a tua mão potente, forte, qual nós não podemos fazer, mas o Senhor faz. A tua palavra é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Quebra a inveja, o ciúme, o levante, meu Deus. Repreenda toda legião. Ramai Shagarre Komanai, aleluia. Todo espírito de vingança, Senhor dos exércitos, quebra os cativeiros, quebra as correntes, quebra as perturbações. Interceda, igreja, interceda mesmo, porque a oração do justo tem muito em seus efeitos. Que o Senhor nesta noite venha derramar a unção que quebra jugo, a unção que quebra maldição. Meu Deus, em nome do Senhor, tu és Deus poderoso, tu és Deus tremendo, ó Pai. A oração do justo, a oração da igreja, ouça, meu Pai, nesta noite o nosso clamor, e é no nome de Jesus que nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha prosperar o caminho do nosso irmão, aonde ele estiver neste momento. O Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, onisciente, onipresente, onipotente. Quebra, Senhor, meu Deus, todo o arco do valente, todo gigante
gigante, meu Deus, porque ninguém é maior, nada é maior do que o Senhor. Quebra, meu Pai, arranca a fúria, arranca o levante, arranca, Senhor, meu Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda maldição, tudo que não provém de ti, nesta noite, só mais um pouco, porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Tira aí, Deus, tira debaixo desse joelho aí, meu Pai, tira aí, Senhor, esta maldição, tira aí, Senhor, meu Pai, a oração, a reza, queima mesmo, meu Deus do céu, louvado seja o nome de Jesus. Repreenda essas 30 moedas de ouro, essa traição aí, meu Deus, essa emboscada aí, ó Pai, quebra, Senhor, meu Deus, nesta noite, abre as comportas do céu, as janelas do céu nesta noite, e derrama a tua chuva de bênção sobre a vida do teu filho, Deus, em nome de Jesus. Toda maldição, todo embaraço, tudo que não provém do Senhor, a igreja manda embora todo mal na vida do irmão. Isso, glória a Deus, exalta o eterno. Pode assentar, irmãos. Glória a Deus. Deus está no controle, amém, de todas as coisas. Jesus falou: todo poder foi me dado nos céus e na terra. E nós acreditamos que esse nome está acima de todos os nomes, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Mateus capítulo 4 vai dizer sobre o início do ministério de Jesus. Assim que Jesus é batizado por João Batista, ele é conduzido pelo Espírito a ir para o deserto. O deserto que Jesus vai enfrentar é um deserto lá da Judéia. Não é um deserto comum, é um deserto pedregoso, e o grau lá de temperatura chega a 46 graus. Jesus ele vai enfrentar ali durante 40 dias em propósito, em jejum, para uma grande missão que ele vai cumprir na terra. Eu acredito que o maior deserto que já houve é o deserto que Jesus enfrentou. E ele é a primícia. A Bíblia diz que ele é o primeiro, e ele abriu a porta para que todos nós venhamos passar. Ou seja, o meu deserto, o seu deserto, o nosso deserto não se compara com o deserto daquele que abre todas as portas, que tem a chave de Davi. E se ele passou por isso, por que nós como igreja não iremos passar? Então Jesus ele foi conduzido ali pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, uma provação, e ele permaneceu firme. E a Bíblia vai dizer para mim que depois de 40 dias ele teve fome. Aprendemos aqui que a necessidade do homem, ela começa a gritar dependendo do estágio que você estiver dentro de uma provação. Mas aqui nós vamos fazer uma comparação entre aquilo que é transitório, temporal, e aquilo que é eterno. Nós sabemos que lá no deserto, o Senhor Deus entregou maná para o povo, entregou codornas, entregou carne, mas todo dia descia do céu uma providência, porque aquilo era temporal. O que é temporal? É coisa que pode mudar, pode acabar, pode multiplicar, ou pode trocar o tipo de alimentação. Mas aquilo que é eterno, ele não muda. Por isso que a primeira coisa, o primeiro round que Jesus enfrenta diante do diabo, ele está munido de poder e de autoridade. Ele vai usar aquilo que sustenta todo o universo, que se chama Palavra de Deus. O Senhor Jesus vai ensinar para mim e para você que nós devemos dominar o ambiente, porque se nós não dominarmos o ambiente com fé e com oração, nós seremos derrotados. O Senhor Jesus está no deserto porque Deus quer. O diabo vem tentar porque é um propósito, mas Jesus domina o ambiente. Jesus ele domina o deserto. Por que Jesus domina o deserto? Porque ele está dentro do equilíbrio do propósito da eternidade. E o adversário de nossas almas, que perdeu a sua morada nas regiões celestiais para com Deus, ele vem oferecer o quê? Aquilo que é temporal.
aquilo que estraga, aquilo que acaba dentro da necessidade humana. E ele diz, ele percebe que Jesus está com fome, ele fala, então ora, peça para transformar essas pedras em pães. Só que Jesus lembra da promessa em Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que nós aprendemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que é temporal não pode dominar o ambiente. Aquilo que é passageiro não pode dominar a sua vida. Jesus está com fome sim, mas ele está explicando para o adversário, que nem só de pão viverá o homem, mas sim, o que sustenta o homem, o que sustenta a igreja, o que sustenta a mulher, o que sustenta a família, é toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembramos aqui no livro de Gênesis, que o Senhor diz assim, haja luz, e houve luz, haja isso e haja aquilo, tudo que, aleluia, virou matéria, veio através da palavra, aleluia. Aí eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor tem me treinado nesses dias, Deus fala ao teu espírito, mas através de você, tu tem que liberar uma palavra, para mover o ambiente que você está envolvido. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dominando o ambiente, e o adversário tenta com alguma coisa, mas a palavra de Deus é verdadeira, e o primeiro round é vencido por Deus. Esse primeiro round aqui foi, o Senhor Jesus já venceu, e ele falou uma coisa que é eterno. O adversário vem com algo que é temporal diante dos olhos, aí ele traz o céu para onde ele está no deserto, porque ele não está com vitimismo, ele não está sofrendo, muito pelo contrário, ele está feliz pelo propósito, só que ele está fraco. Ele está num corpo de um homem, deixou a sua divindade para passar por essa terra, então deu fome nele. Só que ele mostrou para mim e para você, que ainda que você estiver passando pelos maiores desertos, tu não vai aceitar as barganhas do adversário. Tu não vai aceitar um pouco de lentilha para aquele momento, algo que é temporal, que você pode esperar mais um pouco, porque a palavra de Deus é que sustenta o homem de Deus, nada que vem do adversário, aleluia. E a Bíblia diz que ele o transporta, o adversário, Deus está permitindo, aleluia, que o adversário transporta o seu filho, e ele vai transportar Jesus, aleluia, na cidade santa, em cima do pináculo do templo, e vai mostrar para ele, aleluia, e lá em cima vai dizer para ele, não está escrito, se tropeçar em alguma pedra, Deus vai enviar os seus anjos, então se jogue daqui de cima. Mas aí Jesus, mais uma vez entendendo, que a nossa vida é passageira, que a nossa vida vai se encerrar aqui, mas a eternidade perdura, e ele está dizendo, também está escrito, não tentar a Deus, não é para tentar a Deus. Jesus permanece na eternidade, Jesus sabe que ele está, aleluia, passando pela terra como humano, porque a Bíblia diz para mim e para você, que ele se fez menor do que os anjos, habitou na terra, andou com pecadores. Jesus, ele é poderoso, ainda que ele está no pináculo do templo, ainda que ele está na cidade santa, Jesus está dominando o ambiente, Jesus está dominando o local que ele está, o local dele está perigo, está com perigo não, mas a palavra que ele traz para ele, o céu que ele traz para ele, o que? Eu não vou tentar a Deus não, porque lá está escrito, se tropeçar, mas ele diz em João, quem anda de dia não tropeça. Ele também, aleluia, o Salmo 119 diz, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Ei, você tem um farol para não tropeçar, mas se tropeçar, Deus manda os anjos. Salmo 103, versículo 18, aleluia, Deus dá ordem aos anjos, aleluia, para trabalhar ao teu favor. Ramai Shagare Komara, aleluia. Tem que dominar o ambiente com a fé, tem que dominar o ambiente com o propósito,
Porque o que sustenta o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja, é a eternidade. O que vence o diabo é o que é a eternidade, o que Deus declarou. Eu sou o que Deus diz, que nós somos o que Deus diz na Bíblia, filhos. Nós podemos o que Deus diz aqui na Bíblia, tudo nós podemos no nome dEle. Aleluia, nós temos a prosperidade que vem no Espírito, que a Bíblia diz, que nós iremos sentar nas regiões celestiais. Nós percebemos aqui que nós devemos dominar o ambiente com a fé. É como se nós tivéssemos um vaso e começamos a encher. Os 40 dias que Jesus está, Ele está enchendo o vaso. Está enchendo o vaso com fé. Porque Ele não está olhando o deserto. Ele não está olhando a dificuldade. Ele está olhando o propósito. Ele está olhando a eternidade. A missão dele é muito maior do que a necessidade dele. Aquilo que ele vai fazer, morrer na cruz, é muito grande, pois a todo aquele que crê no Senhor, o crer tem a ver com a eternidade, não é temporal. O crer tem a ver, aleluia, com o porvir, como eu disse na pregação anterior, aleluia, quando ele entra no Santo do Santo, ele é a âncora da nossa alma. Estamos seguros em Deus, aleluia, porque ele subiu aos céus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus vence deserto. Quem tem Jesus prospera. Quem tem Jesus quebra arco. Quem tem Jesus a porta abre e ninguém fecha. Exalta Ele com mais palmas nessa noite. Tem que dominar o ambiente. Quem transportou Jesus para o pináculo foi o diabo. Tem hora que você vai entrar em alguma coisa que não foi você que foi, mas é uma aprovação. Não é por causa disso que você não vai dominar o ambiente. Tem que trazer o céu para dentro de você. O segundo round também, o adversário não conseguiu, mas aí ele vai persistir, porque ele vai aumentando o nível. Primeira necessidade humana, de comer pão. A outra, de criar inimizade com Deus, tentar o céu. Agora ele vai para o mais profundo, que através da concupiscência dos olhos, vem a semente da avareza, da conquista, da importância. Então agora ele vai ser transportado para um monte muito alto. E aonde ele vai estar, o diabo vai mostrar toda a glória da terra. Vai encher os olhos de Jesus. Só que Jesus, ele domina o ambiente. Ele foi transportado pelo diabo, mas ele não foi seduzido pelo inimigo. Ele está ali naquela provação porque Deus o permitiu. E o diabo faz uma proposta para ele, dizendo: se você se prostrar e me adorar, te darei todo esse reino. Aí Jesus domina o ambiente com a eternidade. Ele diz: está escrito, está determinado, está decretado, que só a Deus podemos adorar e nos prostrarmos diante dele. E a Bíblia diz que o adversário, ele sai e os anjos chegam. Deixa eu te dizer uma coisa: louvado seja o nome do Senhor. Você e eu tem que andar em concordância com a palavra, porque os anjos do Senhor, aleluia, ele não vai entender a desobediência. Os anjos do Senhor trabalham conforme a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que isso, pastor? Estou te dizendo uma coisa, isso é revelação de Deus, aleluia. Quando você quiser ter uma vitória grande, se encaixa na palavra e traz a palavra para você e viva ela, que você vai ver que os anjos vão trabalhar ao teu favor. O adversário foi embora, como está escrito na palavra: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Agora os anjos chegaram, louvado seja o nome do Senhor, e o serviram. No final dessa prova, Deus vai mandar os anjos para servir você, porque você passou o que tinha que passar, mas agora alcançou a eternidade de Deus.
Aleluia. Deus falou comigo. O Senhor falou: a partir de hoje você vai dominar o ambiente pela fé. Como que Deus me ensinou isso? Você pode ao que está na Bíblia, porque quem venceu não foi você, mas foi Jesus. Então, não é que você vai vencer uma batalha contra Satanás. Você vai trazer o céu para você, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Você vai trazer a existência daquilo que não é temporal. Você vai trazer a existência aquilo que é eterno. Você vai falar, aleluia, assim que você acordar: eu posso avançar, eu tenho um Deus que é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Satanás, eu não vou te vencer não, você já está vencido, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Todas as necessidades humanas foram provadas pelo adversário de nossas almas, que é o príncipe das trevas, denominado por Jesus. Aleluia. Príncipe significa primeiro, principado, primeiro, príncipe. Trevas significa escuridão, obscuridade. Ele é o primeiro a ser ignorante à soberania de Deus. Porque quando ele estava com Deus, ele não conhecia Deus por completo. Porque nós percebemos que a Bíblia descreve. Jesus, quando manda os discípulos 70, mais 70, eles voltam da missão, bispo, felizes, maravilhados. Eles começaram a dizer para Jesus: os espíritos nos sujeitaram, eles curaram pessoas. Mas Jesus diz para eles: não, vocês têm que se maravilhar com o nome no livro, porque eu vi Satanás ser lançado como raio. Jesus está dizendo: eu sou o que sou. Deus mandou a eternidade na terra para que nós venhamos viver o melhor. Quando Deus começou a dizer lá no meu trabalho, Deus diz assim: você tem que dominar o ambiente. Como que você domina o ambiente? Enfrentando pessoas? Não, você sendo o que a Bíblia diz que você é. Aleluia. A Bíblia não diz que você é um escravo, a Bíblia diz que você é filho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu escutei nitidamente a voz do Espírito Santo dizendo assim: tu és meu filho. Domina o ambiente pela fé, sem enfrentar, mas lança uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Provérbios diz que a vida e a morte está no poder da língua. É a palavra que sustenta, aleluia, as coisas fixas, meu irmão. As coisas físicas é sustentada pela palavra de Deus. Aleluia. Porque Deus fala ao espírito do homem, e Ele conecta em você, e você precisa abrir a sua boca e lançar a palavra para dominar o ambiente. Jesus não dominou o ambiente? Transforma essa pedra em pão. Ele: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Dominar o ambiente, trazer eternidade. A eternidade não é temporal, e se ela não é temporal, ela vai dominar o ambiente, e aquilo não vai poder influenciar mais a sua vida, porque você vai aprender o que é autoridade. A igreja está precisando usar a autoridade de Deus, entender os ministros que são os anjos ministradores. Os anjos ministradores, eles governam, trabalham conforme a palavra de Deus. Se você não estiver em consonância com a palavra de Deus, você está andando pelo caminho errado. Por isso que a sua vida não muda, por isso que a nossa vida não avança, porque nós não trazemos o céu. Você está passando pelo deserto, mas você não é isso que você está ouvindo, você é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você pode.
A Bíblia diz que você é, e a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. É uma coisa que o adversário não tem como mudar. Isso é eterno, isso é para sempre. Aleluia. Eu não venço ele no meu nome. Escute, já está acabando. Posso dar um exemplo e a gente fecha aqui. Uma autoridade de trânsito, pode ser um policial rodoviário federal, ele levanta a mão, ele faz uso do seu apito, e ele para carros, ele para caminhão com muitas toneladas, não por causa da força física dele, mas pela autoridade que está sobre ele. Se ele é um policial federal, ele é um representante da nação brasileira. Se ele é um policial militar, ele está outorgado pela autoridade do Estado, e essa autoridade que faz os carros parar, essas autoridades que os caminhões de toneladas, se ele levantar fardado, tem que parar. No mundo espiritual, você tem a autoridade de Cristo, então não é na força física que você vai parar o gigante, aleluia, não é desse jeito, você vai parar com Deus, aleluia, pela autoridade que lhe foi dada através do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Você vai dizer: Satanás, sai da minha casa, no nome de Jesus, eu vou vencer essa batalha. Sai das minhas finanças, sai com a tua doença, porque eu já fui curado na cruz do Calvário. Ramai Shagare Coma. Ei, Jesus, ei, Jesus, santo é o nome do Senhor. Começa a profetizar pela tua vida. Se você começar a dizer: todo início de janeiro eu passo isso, toda vez que chove eu fico gripado, você está construindo um ambiente que possa prejudicar a sua vida. Por que você não fala, aleluia, a doença está querendo aproximar? Isaías 53, aleluia, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Se é a dívida espiritual, porque a verdadeira prosperidade do reino, ela vem completa, ela não vem só na parte física, financeira. A prosperidade do reino, ela vem completa. E quando nós nos tornamos filho, a Bíblia está dizendo que nós somos co-herdeiro com Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, aleluia, tomar posse daquilo que Deus mandou dizer. Eu estou orando todos os dias. Eu falei: Deus, eu não estou aguentando mais essa luta dentro de casa. E o Senhor bradou no meu coração: domina o ambiente com a fé, domina o ambiente com a palavra, domina o ambiente naquilo que você era. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Naquilo que eu fiz você ser, meu Deus do céu, quando, aleluia, isso clareou em mim, eu percebi que eu estava equivocado em alguns momentos, porque a luta não é para te parar, é para você fazer você crescer, aprender com as lições. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo levou, aleluia, Jesus para lá e para cá, mas não dominou o ambiente, não dominou a vida de Cristo, não dominou o propósito, não apagou a promessa, não destruiu aquilo que Deus já tinha escrito com sua própria mão, aleluia. Nós vamos embora. No princípio o Senhor fez os céus e a terra. Céus, o Senhor fez os céus e o Senhor fez a terra. Mas tudo passará, mas a minha palavra não passará, permanece para sempre. Nós estamos vivendo mediocremente em alguns momentos da nossa vida. O adversário, ele não quer que você entenda. Escute, porque existe legiões e legiões guerreando às vezes com uma pessoa só. Se a Bíblia diz que os anjos têm força superior ao ser humano,
Mas por que contra uma pessoa assim tem legiões? Para dominar o gadareno, quantas legiões tinham lá? A própria Bíblia dizendo para nós que maior o que está conosco do que o que está com eles. Muito maior que é o Espírito Santo está na tua vida, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é uma legião dominando, mas Jesus chegou lá naquele lugar. E quando Jesus chega na vida de alguém, aquilo tem que bater em retirada. Jesus colocou o pé naquele lugar e aquilo começou a dizer: veio nos atormentar antes do tempo. Ali começa a se declarar quem é o Filho de Deus, e os discípulos ainda não sabiam quem era, mas a legião já sabia que o Filho de Deus estava ali para um propósito. Aquele homem andava, morava no cemitério, quebrava as correntes, aleluia, andava para lá e para cá, dia e noite, gritando, era um lunático, fora da família, mas encontrou Jesus, ou melhor, Jesus o encontrou e mudou a história dele. Quem tem Jesus não é dominado mais por nada. Quem tem Jesus encontrou o caminho, encontrou o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele homem é liberto, ele quer seguir Jesus, mas Jesus diz: não, vai para a sua casa, o devolvendo para a família. Querido, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro missionário em Gandara foi liberto de uma legião de espírito maligno, porque a palavra chegou até ele. João diz que o verbo que se fez carne habitou no meio dos homens. Ele é a própria palavra de Deus. Própria palavra de Deus. Haja luz, haja separação, baluarte para dominar o dia. Irmãos, Deus fala que haja luz, e depois que Ele vai fazer o sol, que luz é essa? É a luz de Deus, irmãos. A luz de Deus não é um brilho qualquer. Está acabando o livro de Atos, quando Paulo tem esse encontro com Cristo. Quando ele olha para o rosto, ele vê um resplendor de glória. Não conseguia ver. Aí você, por volta de meio-dia, tenta dar uma olhada para o sol, em tempo que não esteja chuvoso e o sol estiver ali, as nossas vistas não suportam. E a Bíblia diz que ele brilha mais do que o sol. Essa luz que ele está dizendo que vem dentro de nós, não é uma luz que a CEMIG oferece. Não é os raios solares. É a luz da eternidade. É a luz daquilo, irmãos. A Bíblia diz que Deus era antes de tudo ser feito. Que explicação é essa? Como? Aleluia, as coisas já era, ele já era antes que as coisas foram feitas. Como que você explica? Paulo vai dizer: quem sondou a mente do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, querido. Essa luz que é, aleluia, que ela entra em nós, que é o Espírito Santo, é a luz da transformação. Deus quer conectar você na eternidade, experimentar a eternidade, aleluia, viver o melhor com Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu posso o que Deus diz que eu posso, eu vou para onde que Deus, aleluia, vai me levar para o céu, aleluia. Traz o céu para a tua casa. O que é o deserto da Galileia? Diante de um propósito glorioso, que foi esse, do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus não precisa que o defenda. Ele só quer que você use a autoridade no nome dEle. Ele só quer que você viva a palavra. E às vezes a gente não entende. Só o Espírito Santo faz você viver a santidade. Porque a santidade não vai ser imposta. A santidade, ela vai ser convencida. E a graça de Deus nos constrange. Quando eu falo assim: Deus, estou cansado, não vou fazer mais isso não.
estou cansado já de pelejar. Mas aí o Espírito Santo, irmãos, ele não fala nada quando você está nervoso, ele não fala nada quando você está desanimado, ele não fala nada quando você está com os pensamentos meio esquisitos. Mas quando você menos espera, quando as suas defesas não estão prontas, ele pega você de jeito. Aí você cai de joelho, aí você começa a chorar, você não consegue fechar a torneira, suas pernas ficam bambas, teu coração explode, parece que o céu invadiu a tua casa, e você olha para você e diz: o que eu vou fazer? Para onde eu irei? Se só Ele tem a palavra de vida eterna. Falei com a minha filha hoje, às vezes Deus fala assim: não é isso, só que Ele não mostra o que é. Deus é assim, senão não precisava de fé. A fé é acreditar e esperar naquilo que não se vê. A fé não se explica. Então comece a encher o seu vaso de fé e viver o sobrenatural. Não viva adivinhação e nem viva o pensamento. Não, tem que ter o pensamento positivo. Você tem que ter a palavra, irmãos. Palavra. Você não vai lutar contra pensamento trazendo outro pensamento. Vem um pensamento de morte, libera a palavra. Ele é vida, Ele é o autor da vida. Veio o pensamento de desistência, Ele é a força, a alegria do Senhor é a minha força, louvado seja o nome do Senhor. Veio pensamento de doença, Ele é a cura, Ele é o sobrenatural. Você libera essa palavra na tua vida e domina o ambiente, louvado seja o nome do Senhor, para que Deus venha operar poderosamente na tua vida. Forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, pastora Cassiane. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, domingo é a nossa Santa Ceia, né? Consagração dos dizimistas e ofertantes e também as nossas primícias. Quem sabe que nós socorremos pessoas que necessitam, às vezes, de um alimento, de uma cesta básica. Quem tem consciência aí? Levanta a mãozinha e dá um glória aí. Então, nós contamos com a sua ajuda. Traz ali 1 quilo de alimento não perecível, se você tiver condições, traz uma cesta básica, né? Faça aquilo que Deus colocar no seu coração e faça com excelência. A Bíblia fala que tudo quanto nós fizermos, nós temos que fazer como se fosse para Deus. E amai uns aos outros como a vós mesmo. Então pensa, poderia ser eu, mas graças a Deus o Senhor supre na minha casa e me dá condições de eu ajudar o meu próximo como a mim mesmo eu quero bem, amém? Então está ali passando ali no painel para nós, o Pix também. Às vezes fala: pastor, eu quero ajudar financeiramente, eu não vou trazer o alimento. Tá bom, anota aí a nossa chave Pix, no dia domingo também vai estar aqui nos painéis. Colabora conosco nessa obra, irmãos, vamos socorrer, tem muita gente precisando. E a consagração dizimista e ofertante, todo domingo de ceia, nós separamos esse dia para consagrar-nos ao Senhor. E aquele que quer, que pode, que o Senhor ministrar no seu coração, ajuda mais essa obra. Eu sei que você já colabora com o seu dízimo, com a sua oferta, mas naquele dia ali nós separamos algo diferente. Nós trazemos uma oferta a mais diante do altar do Senhor. E consagre a sua vida, querido. Hoje é quarta-feira, então você tem quinta, sexta e sábado para santificar no Senhor, consagrar a sua vida, para que domingo nós possamos todos nos assentar à mesa junto com Deus, amém? Para que não haja nenhuma acusação sobre as nossas vidas, nós possamos ver o operar de Deus no nosso meio. Sexta-feira tem culto às 19h30, domingo às 19 horas nós aguardamos vocês aqui. Nós temos o lema que é: que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Então a igreja numa só voz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo diz: que diminua eu, que assim seja em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo
e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Vá em paz, Deus